E se não fosse Fernando Collor, talvez, estou dizendo talvez seríamos Cuba hoje. Do Fiat Elba, PC Farias, impeachment, confisco da poupança. Mas talvez você se esqueça de que Fernando Collor de Mello abriu o mercado automotivo. Até então, a nossa economia ela era fechada para o mundo moderno. Era tipo Cuba. Imagina em pleno 2018, tu liga a TV e começa a ver comerciais de Chevrolet Chevette, Ford Del Rey, Ford Corsair 1 e 2, Chevrolet Opala. Sim, até 1989 a nossa economia estava fechada para o mundo moderno. A nossa indústria automotiva ela não tinha tecnologia, máquinas modernas, a fabricação era completamente feita pela mão humana, nós não tínhamos robôs e os nossos carros eram carros precários. O Collor chamava os nossos carros de carroças, porque ele andava pela Europa, pela América do Norte e via aqueles carros modernos que tinha lá, via a modernização das indústrias automobilísticas na Europa e na América do Norte, e ele pensava: por que no Brasil estamos andando de carroça? Por que, que a nossa indústria automotiva brasileira está produzindo carroças? E ele sabia que era porque a economia estava fechada, a indústria não podia importar ferramentas modernas de fora, a indústria não podia ter acesso à tecnologia porque não podia importar nada e o pior de tudo, os brasileiros não podiam importar carro de fora. Era uma verdadeira Cuba ou não era? Porque não só no setor automotivo, graças a Fernando Collor de Mello, tivemos acesso a celulares, computadores, TV modernas, entre outros equipamentos e ferramentas tecnológicas. Então, por mais que ele tenha causado mal ao nosso povo, ao nosso país, é importante salientar e lembrarmos também que graças a ele tivemos um mercado aberto, não totalmente, por quê? Porque o Collor não conseguiu terminar o que ele começou. Collor era um idealista, tinha ideias inovadoras e poderia, estou dizendo poderia. Collor poderia ser o melhor presidente da história deste país, se não tivesse interrompido precocemente a sua gestão como presidente da República. Se ele não tivesse se envolvido em corrupção, mesmo sem apoio do parlamento, porque a maioria das decisões do Collor foi às custas da canetada, ou seja, das medidas provisórias, porque ele era de um partido pequeno, embora fosse um homem que tinha uma certa diplomacia para dialogar, ele não conseguiu a maioria dos deputados na Câmara Federal e a maioria dos senadores no Senado Federal. Com isso, ele governava às custas de medidas provisórias. O fato é, não sei como, mas conseguiu abrir a economia para que tivéssemos acesso à tecnologia. E o seu destaque foi no setor automobilístico, porque a partir de 1990 o Brasil passou a importar carros modernos.
Não só importar, como também produzir, porque passou a importar ferramentas modernas, passou a importar robôs para a indústria automotiva. E como eu disse, precocemente ele não terminou a sua gestão e não conseguiu terminar aquilo que ele começou. Agora, no dia 25 de maio, o Collor deu uma entrevista para a TV Senado, onde disse e deixou bem claro que será presidente, ou melhor, será candidato a presidente da República. Ele tem menos de 1% nas pesquisas, sabemos que não será eleito. Mas ele disse na entrevista que quer terminar o que ele começou em 1990. Infelizmente ele não vai conseguir, porque não será eleito. Ele tinha que ter terminado naquela época se não tivesse envolvido em corrupção. Então, na década de 80, o Brasil estava produzindo essas verdadeiras carroças Chevrolet Opala. Vamos defender o Chevrolet Opala? O Chevrolet Opala era um carrão moderno, talvez o melhor carro que tivéssemos. Era bonito, bebia muito combustível, é claro, mas era um carro bonito, mas somente a elite tinha acesso ali no início dos anos 80. E o Brasil produzia Chevrolet Chevette, Volkswagen Fusca, né? Ford Corcel, Fiat 147. O Brasil produziu quase 300 mil Fiat 147 na década de 80. E era carrão. Quem acha o Fiat Uno hoje um carro pequeno, porque não conheceu o Fiat 147. Cabia 2 dentro de um Uno. E tinha a Brasília também, né? O Fusca e a Brasília eram carros bons para quem morava nas áreas rurais. Naquela década, eu acredito que talvez mais da metade da população brasileira fosse uma população de áreas rurais. Então, no barro, na estrada de chão, Brasília e Volkswagen Fusca rodava que era uma beleza. Então, o Fiat 147, a Ford Belina, a Ford Corcel eram carros mais da cidade mesmo, mas eram verdadeiras carroças, não tinha conforto nenhum. Tínhamos também caravans, né? Belinas, Ford Belinas, que eram viaturas da polícia e também ambulâncias. E por falar em viaturas da polícia, em 1990 foi aberto o mercado para a importação de carros modernos e também a importação de equipamentos para que carros modernos fossem produzidos pela indústria brasileira. Só que, assim como a população mais pobre não conseguia comprar os carros modernos produzidos aqui e também os carros importados de fora por causa do preço, embora a economia tivesse sido aberta, a carga tributária continuava alta, o custo também, e o Fernando Collor não tinha conseguido terminar o que ele começou, os pobres continuavam comprando de primeira, segunda e terceira mão carros produzidos no final dos anos 70 e década de 80. Ou até mesmo lá de trás, final dos anos 50, porque eu, quando era criança ali nos anos 90, eu ainda vi muito Jeep 57 e Fusca 59 circulando pelas ruas. E em 1998, 12 anos depois que havia parado a produção do Ford Corcel, eu ainda via viaturas como o Corcel 2, Ford Belina, Del Rey, rodando pelas ruas, porque o Estado estava quebrado e mesmo o Brasil importando carros modernos e produzindo carros modernos, o Estado não conseguia ter esses carros. Em algumas cidades do interior, até o ano 2000, as viaturas eram Ford Belina, as ambulâncias eram Ford Belina. O transporte escolares era a Kombi produzida lá nos inícios dos anos 80 ainda. Não aquela, eu estou falando daquela Kombi antiga mesmo. Deixa eu levantar a cadeira aqui que desceu. Então, os pobres não estavam conseguindo comprar esses carros modernos e estavam comprando carros antigos. E o que o Itamar Franco, ele que sucedeu o Fernando Collor, inventou? Ele falou, olha, a população mais pobre não está conseguindo comprar os carros modernos
vamos voltar a produzir Fusca. O Fusca vai ter um preço mais acessível e em 1993 o Brasil voltou a produzir Fusca. A Volkswagen matriz, a Volkswagen da Alemanha, não viu com bons olhos, mas aceitou a solicitação do presidente brasileiro e a Volkswagen do Brasil voltou a produzir Fusca como uma edição especial. E produziu de 93 a 96. Só que não vendeu muito. Vendeu ali no máximo 1.300.000 Fusca por ano e passou a competir com o Palio e o Gol. Em 95 chegava o Gol Bolinha, um designer bonito para a época, o Palio também, e o Fusca, que era para ser barato, não foi tão barato. O preço do Fusca era um preço próximo ao valor do Palio e do Gol. Então o cidadão ele não ia deixar de comprar um Palio ou um Gol ou qualquer outro carro que estava chegando ou sendo produzido para comprar um Fusca. Em 1992, o presidencialismo de coalizão fazia sua primeira vítima no Brasil, Fernando Collor de Mello. Eu acredito que tenha sido, sobretudo, o meu desejo de completar aquilo que não me foi dado o direito de fazer. O governo que eu iniciei para cumprir com 5 anos de mandato me foi tomado com 2 anos e meio de mandato. E no nosso governo, o Brasil, hoje posso dizer, sem falsa modéstia, o Brasil mudou radicalmente no momento em que eu assumi. O Brasil é um outro país. No momento em que eu assumi não havia celular, não havia computadores de nível que pudesse ser operado de forma a atender às exigências do mercado. Não havia as reservas de mercado que eu criei aquele termo das carroças, né, para me referir à indústria automobilística que fabricava carros, né, de terceira categoria, quando o mundo inteiro já trabalhava com carros de última geração. Tudo isso, essa modificação que houve, a lei da defesa do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor, a lei Rouanet, enfim, tantas outras coisas, a lei, o Estatuto dos Servidores Públicos, foram medidas tomadas e que, infelizmente, não puderam ser complementadas porque eu fui afastado na metade do meu mandato. Então, o desejo de voltar para demonstrar que é necessário nós fazermos uma nova abertura nesse país, que é necessário que nós façamos uma boa reforma política para que esse país caminhe sem essas crises recorrentes de governabilidade, enfim, uma miríade de outras coisas, dentre elas a questão da educação, são motivações muito fortes que me levaram a me apresentar como pré-candidato à presidência da República nas próximas eleições. Esse discurso do Osmar não funciona mais. Se ele quiser ser eleito, ele vai ter que ir a fundo.